Então, galera, boa noite mais uma vez. E na aula de hoje nós vamos dar início aos conhecimentos básicos sobre os tributos. Vamos falar ali as características, vamos discorrer sobre o conceito de tributo segundo o CTN, artigo 3º. Vamos falar sobre as espécies de tributos, as classificações, os elementos fundamentais, enfim, o conceito bem básico dessa matéria, que será de suma importância para o decorrer do período, tá? Assim como as demais matérias precisam de um embasamento teórico bem forte, uma base bem forte, os tributos você precisa conhecê-los para poder utilizá-los no cálculo, na apuração, até mesmo, né, na utilização de questões de concurso público, para quem vai prestar concurso, exame de suficiência do CRC, enfim, o direito tributário, a contabilidade tributária básica, ela tem como pilar aí os conceitos, essa iniciação a respeito dos conceitos dos tributos. Então, antes de mais nada, eu vou falar sobre o conceito de tributo, que origina todos os demais tributos, tá? Então, nós vemos que no nosso país a carga tributária ela é elevadíssima, onde nós temos diversos tipos de tributos, uma legislação vasta, inclusive o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, fala que hoje no Brasil nós vivemos no manicômio tributário. Ele se refere à complexidade do nosso sistema tributário, a nossa diversificação de tributos, as formas de arrecadação. Quem trabalha aí no setor fiscal, setor tributário, sabe da dificuldade que é as peculiaridades de cada tributo, a apuração do ISS, do ICMS, do imposto de renda, os tipos de tributação. E então se fala muito em reforma tributária justamente para tentar simplificar essa complexidade, né? E hoje nós presenciamos no nosso país. Então, tendo em vista essa diversificação, essa pluralização aí de tributos, a quantidade, as espécies, vamos falar em que incidem os tributos. Então, estamos vivendo sempre um momento bastante importante, né, em relação à arrecadação de tributos. E aí nós temos a definição de tributos segundo Luciano Amaro em seu livro Direito Tributário, onde ele diz que o tributo é a prestação pecuniária não sancionatória de ato ilícito, instituída em lei e devida ao Estado ou a entidades não estatais de fins de interesse público. Tomando como base o artigo 3º do Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172, de 46, não falho o ano agora, que traz a definição oficial de tributos. Diz assim o artigo 3º do Código Tributário Nacional: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos entender o conceito de tributos em seu sentido
amplo, pois uma frase que eu sempre repito é a seguinte: todo imposto ele é um tributo e nem todo tributo é um imposto. O que significa isso? Que o tributo ele se divide em impostos, taxas e contribuições, sejam elas de melhoria, sejam elas de categoria profissional, as contribuições especiais. Isso a gente vai ver nas espécies de tributos. Mas a respeito desse conceito de tributos que o artigo 3º do CTN traz para a gente, eu separei em parte para melhor compreensão. A prestação pecuniária compulsória significa que o pagamento do tributo ele é obrigatório. Quando há os elementos fundamentais que configuram o surgimento da obrigação tributária, faz surgir o tributo, você não tem como fugir dessa obrigação. Então, é algo que não é facultativo, é algo que é obrigatório, é impositivo. Então, a primeira característica do tributo é que ele é uma prestação pecuniária compulsória. Lembra da palavra compulsória? Quando se refere à internação compulsória. Quando o Estado ele permite aos incapazes, aos usuários, aos moradores de rua, os dependentes químicos, uma internação compulsória. O que significa isso? Ele não tem o direito de escolha. Então, essa palavra compulsória significa que é uma prestação obrigatória, tá? Prestação pecuniária compulsória. Então, o pagamento do tributo é obrigatório, não sendo possível fugir da sua obrigação. É algo impositivo, não opcional. Outra característica do tributo é que ele é cobrado em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, o pagamento do tributo só poderá ser feito na moeda oficial do Brasil, no nosso caso, o real. Ele não pode ser, por exemplo, ter o seu pagamento através de uma prestação de serviço. Essa hipótese ela está descartada porque ele só pode ser cobrado mediante moeda local, moeda oficial, que é o real, admitindo-se, porém, a substituição por outro valor que possa substituir ali os valores do real. Por exemplo, é muito comum na cobrança de multas o Estado ele estabelecer a UFI, né? Quando a gente vai pagar algumas multas, ele fala que a multa a quantidade, né, o valor da multa é o equivalente a 150 UFI. Então, haverá conversão dessa unidade de referência, que é a UFI, será convertida em reais. Então, mais uma característica dos tributos é que ele deverá ser cobrado em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, prestação pecuniária compulsória, tá? Cobrado em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Que não constitua sanção de ato ilícito, por ato ilícito. Então, tendo em vista ali a característica do tributo, que ele é criado pelos representantes do povo, então significa que ele é criado legalmente, né? Ele é criado através das leis, da sua criação através das câmaras dos deputados e senadores. E esses deputados, esses representantes, eles são representantes do povo
que foram eleitos através dos votos. Então, o tributo, como ele tem característica custear os gastos do Estado, ou seja, intervir em situações sociais ou econômicas, ele incide sobre a renda, o consumo e o patrimônio, isso nós vamos ver mais à frente. Ele não pode ser considerado como punição, tá? Sendo cobrado apenas quando o contribuinte emite sinal de capacidade de pagamento. Por exemplo, a multa, ela tem caráter arrecadatório. Então, o tributo não. Ele tem, por natureza, né, a sua característica não é punitivo, vamos dizer assim. Então, a multa, por outro lado, constitui sanção por ato ilícito. Houve a infração, então tem uma punição, ou seja, o pagamento de uma multa. O tributo não. Não é porque você infringiu algo que você vai pagar o tributo. Pelo contrário, ele não é consequência de um ato ilícito. Tá? A multa não tem função arrecadatória, pelo menos não deveria ter, né? Pois visa, ela somente coibir o ato ilícito. Tá? Então, os chamados caça-níqueis aí nas rodovias, eles deveriam apenas coibir o ato ilícito, diminuir ali a tráfego em alta velocidade, não apenas para arrecadar, mas não é o que a gente vê na prática, né? Que a gente vê aí no nosso Brasil afora. Outra característica desse tributo é que ele precisa ser instituído mediante lei. Tá? Então, aqui é o que eu havia falado. A lógica é da representatividade. Tá? Pois como a lei é feita pelos representantes do povo, então o povo ele só terá que arcar com os impostos que aceitou pagar. Como assim? Eu não autorizei a criação, mas quando você elege os seus representantes, eles têm competência, têm poderes para, através de votação, criarem, legislarem a respeito desses tributos. Então, a definição aí desse trecho que o imposto, ou seja, os tributos, eles precisam ser instituídos em lei. Importante lembrar que há exceção somente para majoração de alíquotas. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Ouvi um ruído? Cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Significa que a cobrança de tributos se vincula à lei e à sua compulsoriedade. Conforme eu falei, não tem como deixar de pagar o tributo desde que haja o surgimento ali, os elementos fundamentais para que haja o crédito tributário. Assim, a autoridade tributária não tem poder para analisar a situação. Tá? Ela não pode, depois que ocorreu o fato gerador, aconteceu ali a obrigação tributária, ela não tem essa faculdade, tá, de anistiar ou de isentar um contribuinte. Tá? Então, ela deve vincular a cobrança às demais definições inseridas no conceito de tributo, principalmente a obrigação compulsória de instituição por lei e o pagamento em moeda. E aí nós vamos entrar nas espécies de tributos. Quais são essas espécies? Tá? De acordo com a
Constituição Federal de 88 e o Código Tributário Nacional, nós possuímos 5 espécies tributárias, que são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, as contribuições sociais, econômicas e especiais, os empréstimos compulsórios, tá? Alguns doutrinadores, eles divergem sobre essas espécies. Alguns asseguram que são apenas 3 espécies, mas a nossa base, ela, de acordo com a Constituição Federal, estabelece essas 5 espécies tributárias: impostos, taxas e contribuições de melhoria, as contribuições sociais, econômicas e especiais e os empréstimos compulsórios. Esses tributos, eles incidem sobre a renda, sobre o patrimônio, sobre o consumo. Então, em relação à sua incidência, os tributos eles podem ser divididos da seguinte forma: nós temos os tributos cobrados sobre o produto do capital, do trabalho e da combinação de ambos. Nós temos aí o imposto sobre a renda, que é descontado do nosso contra-cheque. Então, muito familiar, né? O imposto de renda. E as empresas, elas são tributadas sobre o lucro. Então, a contribuição social sobre o lucro líquido para as pessoas jurídicas. E também temos o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas. Tá? Isso também nós iremos fazer. Lembrando que mais à frente nós vamos ver a respeito do contribuinte, os elementos fundamentais dos tributos, que nós temos entre eles os contribuintes. E nós vamos estudar o contribuinte de fato, o contribuinte de direito. Só para adiantar aqui um pouco, onde o contribuinte de fato no imposto de renda é o trabalhador, porque é ele quem está sendo recompensado pelo seu trabalho. Tá? Então, é ele que está auferindo renda. Então, esse imposto de renda ele é devido pelo trabalhador. A empresa que está pagando, está recompensando esse fruto desse trabalho, e ela somente irá repassar o desconto do imposto de renda. Assim acontece também com o INSS. Então, poxa, a empresa está me descontando o imposto de renda, que absurdo, não sei o quê. Ela só está fazendo ali a intermediação, somente o trabalho do fisco, né? Uma grande máxima que percorre aí o mercado é que o contador ele trabalha para o governo, né? E não deixa de ser verdade justamente por isso, porque ele acaba exercendo um papel do governo quando ele calcula o imposto de renda sobre a folha de pagamento e repassa para a Receita Federal. E, da mesma forma, quando apura o lucro das empresas pessoa jurídica, é recolhida ali a contribuição social sobre o lucro líquido. Também nós temos os tributos que incidem sobre o patrimônio, sobre as coisas, que no caso são cobrados sobre o patrimônio das pessoas físicas e jurídicas. Por exemplo, o IPTU, que é cobrado sobre as propriedades territoriais em área urbana. Então, o IPTU é o Imposto de Propriedade Territorial Urbano. O IPVA, que é cobrado sobre os veículos automotores. Então, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Então, você adquiriu, comprou um automóvel, já surge ali a obrigação tributária do IPVA, que é sobre o patrimônio que você adquiriu. E
Outro exemplo é o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, tá? Quando se vende, compra um apartamento, um imóvel, enfim, é cobrado esse valor aí. E sobre o consumo, nós temos os tributos que incidem sobre a cadeia produtiva. O Imposto sobre Produto Industrializado, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Vale lembrar que o ICMS ele era cobrado apenas sobre a circulação de mercadorias, então era o ICM, e depois passou a ser cobrado sobre os serviços de transporte intermunicipal e interestadual, serviço de telecomunicação, serviço de energia elétrica, fornecimento de energia elétrica, e por aí vai. Temos ainda sobre o consumo, o Imposto sobre Serviço, o ISS, o Imposto de Importação, né, as mercadorias importadas, o Imposto sobre Exportação, o PIS, a COFINS e a CID. O PIS e a COFINS são contribuições, né? Contribuições. O PIS é o Programa de Integração Social, a COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, e a CID, que é a contribuição de intervenção de domínio econômico, e o IOF, que é sobre as operações financeiras. Então, todos esses tributos aqui, eles incidem sobre o consumo. Cabe salientar aqui o seguinte, que nesse grupo de tributos incidentes sobre o consumo, onde está a maior arrecadação no nosso país, tá? Se for perguntado numa prova em qual das espécies tributadas foram mais arrecadados os tributos, onde concentra a maior arrecadação, com certeza é sobre o consumo. No ano de 2018, lá, esses dados são extraídos do site da Receita Federal, o Brasil arrecadou quase 50% da sua carga tributária sobre os tributos que incidem sobre o consumo. Tá? Também temos os tributos que incidem sobre os encargos sociais. Aí nós temos as contribuições com base na folha de pagamento, tem o INSS, a contribuição para o Sistema S, salário de educação, FGTS e outras mais. Vou só ajeitar isso aqui. E já é a terceira vez que eu passo por aqui. Vou ajeitar aqui rapidinho. Recapitulando, nós temos, em relação à incidência, nós temos os tributos que incidem sobre a renda, patrimônio, sobre o consumo e sobre os encargos sociais. Tá tudo bem, gente? Todos estão me ouvindo? O Thiago perguntou se já iniciou. Posso prosseguir? Beleza.
Só um minutinho aqui, eu vou apresentar uns dados para vocês do que eu falei agora há pouco sobre arrecadação. Só um minutinho. Fala, Matheus, boa noite. Eu dei uma pausa aqui, estou pesquisando aqui no site da Receita Federal, onde eu vi os dados a respeito da arrecadação do ano de 2018, que eu tinha visto para fazer um trabalho, e estou pesquisando aqui já. Olha o inimigo já. Pode dar, não pode dar uma pausa que os abençoados já manifestam. Tá vendo? Depois eu acho. É melhor, né? Porque senão vai virar baile funk. Vamos seguir. Melhor. Depois eu acho. Deixa eu ver quem é que tá botando a musiquinha aqui. Tá o Leonardo, né? Não. Esse aqui era o Leonardo. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Então, nós vimos que nós temos as espécies tributárias, impostos, taxas e contribuições. E aí eu vou falar sobre os impostos, recapitulando aquela frase que todo imposto ele é um tributo e nem todo tributo é um imposto, porque os tributos nós podemos conceituar como o sentido mais genérico. Então, dentro de tributos, nós teremos os impostos, as taxas e as contribuições. Nós vamos ver agora quais são as diferenças desses tributos, tá? O imposto é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. O que significa isso? Que, para que haja o surgimento do imposto, a obrigação tributária relacionada ao imposto, o Estado ele não precisa de uma ação direta relativa ao contribuinte, tá? O Estado não precisa fazer nada para que haja o pagamento, a obrigação
referente ao tributo. Nós vimos lá o exemplo do imposto de renda, que é cobrado esse tributo, tá? O imposto, sobre a renda, ou seja, o produto do capital, do trabalho, do esforço para o capital, né? A obtenção de capital, em virtude do trabalho. Então, o trabalhador, ele faz jus ao seu pagamento e aí a empresa, ela o recompensa com o salário, então ele obteve uma renda. Então, o Estado, ele não precisou fazer nada para que haja o surgimento do imposto, tá? Ele obedeceu ali os critérios estabelecidos, os elementos fundamentais que nós vamos ver mais à frente. Então, faz-se necessário a cobrança desse imposto. O Estado, ele não interviu, né? Não agiu diretamente. Então, o conceito de tributos é que ele tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Eles são, por definição, não vinculados. O que significa isso? Essa arrecadação, ela não tem uma destinação específica. Significa que os impostos, a destinação desse dinheiro, desses recursos, eles não possuem uma vinculação direta, específica, vinculada. Muito se fala na pavimentação das rodovias, quando se fala no conceito de pedágios, dos impostos. Não, eu pago o meu IPVA e eu tenho que ter as rodovias pavimentadas. Quando, na verdade, esses impostos, o IPVA, que incide sobre a propriedade que nós vimos, sobre o patrimônio, né? Ele não tem uma vinculação com a pavimentação das rodovias. Então, não é certo você dizer que você paga ali o seu imposto e que você tem como contrapartida a pavimentação, o asfalto, enfim, as condições da rodovia. A gente vai ver uma característica de um outro tributo que tem como contrapartida uma prestação de serviço, que não é o caso dos impostos, tá? Então, os impostos são, por definição, tributos não vinculados que incidem sobre manifestações de riqueza do sujeito passivo. Justamente por isso, o imposto se sustenta sobre a ideia de solidariedade social, ou seja, um paga em benefício do outro. Então, o imposto, ele tem essa característica solidária, quando o beneficiário, podemos dizer que ele é invisível, a sociedade que usufruirá desse pagamento, né, dessa arrecadação. Então, assim, aqueles que vendem mercadoria são proprietários de imóveis em área urbana, devem contribuir tanto para a União, através do imposto de renda, como para o Estado e município, o ICMS e o IPTU. Agora nós vamos ver a competência dos impostos, ou seja, nós temos os impostos de competência dos municípios, os impostos de competência dos estados e temos os impostos de competência da União. Isso tudo está embasado na Constituição Federal, onde no artigo 156 fala sobre a competência dos municípios, no artigo 155 fala da competência dos estados e no 153 e 154 fala da competência da União a respeito dos impostos. Então, nesse quadro, nós temos todos os impostos, tá? Que são aqueles tributos com características de não vinculação e que independe da ação do Estado,
do órgão, né, da União. Então, nós temos de competência dos municípios o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e o ISS, Imposto sobre Serviços. Alguém falou alguma coisa? Ih, eu passei direto. Vitória. Professor, explica de novo esse lance do IPVA. O imposto sobre propriedade de veículo automotor, nós vimos que a característica do imposto é a não vinculação. E uma ação, o Estado, ele não precisa de uma manifestação direta com o contribuinte. E esse tributo, esse imposto, ele não tem uma destinação específica. O que eu quis dizer com isso? Quando a gente fala que nós pagamos o IPVA e nós temos direito às ruas pavimentadas, ao asfalto, à iluminação, enfim, às condições de rodovia, isso não é uma verdade, pois o IPVA é um imposto de propriedade de veículo automotor que não tem uma destinação exclusivamente para custear aí a manutenção das rodovias. Então, ele não tem uma vinculação, tá? E para que haja o surgimento do imposto, o Estado ele não precisa fazer nada, tá? Agora, Matheus, esse material eu já coloquei na aula inaugural, tá? Essa mesma aula aqui está disponível lá no portal acadêmico, beleza? E aí eu falei sobre a competência dos impostos, que são de competência dos municípios, os impostos de competência dos estados, o ITCMD, o ICMS, o IPVA e essa lista extensa aqui dos impostos de competência da União, tá? Cabe observar aqui o imposto sobre grandes fortunas, que está previsto na nossa Constituição Federal, porque, assim, nós temos uma árvore, vamos dizer assim, uma estrutura do ordenamento jurídico, onde é preciso obedecer, tá? Uma hierarquia das leis. Então, a nossa lei maior, vamos dizer assim, é a nossa Constituição Federal de 1988. Beleza? E aí lá ela vai instituir os impostos, os tributos. Nós temos a Constituição Federal e aí embaixo dela as emendas constitucionais, os tratados, enfim, as leis complementares, as leis ordinárias, os decretos e por aí vai. Na Constituição Federal, ela fala sobre esse imposto sobre grandes fortunas, mas nunca ninguém viu. Por quê? Para que esse tributo, esse imposto, ele passe a ser cobrado, ele precisa ser regulamentado através das leis complementares, tá? Então, vocês vão ver mais à frente que, por exemplo, os tributos, os impostos de competência dos municípios, ele está embasado na Constituição Federal no artigo 156. Exemplo, ISS, Imposto sobre Serviço. Ele foi criado, né, na Constituição Federal e a Lei Complementar 116 de 2003 vai estabelecer as diretrizes para a cobrança desses tributos. A Constituição Federal fala o seguinte, no artigo 156, é de competência dos municípios instituir o imposto sobre serviço. Ok. Lá
na lei complementar, vai regulamentar esse imposto. Aí vai dizer sobre a alíquota mínima, a alíquota máxima, sobre a base de cálculo, em que incide, o que não incide, quando que se deve cobrar, qual o local da prestação, qual o local de cobrança do ISS, se vai ser no local do prestador, se vai ser no local do tomador, e por aí vai. Aplicando essa mesma lógica para o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, não houve uma lei complementar que regulamentasse. Então, assim, esse imposto ele só existe na Constituição Federal, mas nunca foi regulamentado, tá? Agora, cabe lembrar o seguinte: quem é que regulamenta, né, que legisla sobre os tributos? São os parlamentares, nossos representantes. Será que é do interesse deles a criação, ou melhor, a regulamentação do imposto sobre grandes fortunas? Respondam aí. O que vocês acham? Você acha que eles iam regulamentar o imposto sobre grandes fortunas? Fala aí para mim. Alguém quer opinar? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês acham que o nossos deputados eles achariam viável a criação, melhor, a regulamentação do imposto sobre grandes fortunas com seus salários aí de 40 mil reais? É óbvio que não, professor. Quem é que tem dinheiro nesse país? Ô, Rose, eu sabia que Eu, você ia falar, Rose. Muito bom, Rose, ter você aqui mais uma vez. eu tô aqui desde o início, tu que ainda não me viu. Não, não, claro. Eu não Não vi tem, porque quando eu fiz a chamada aqui, eu dei uma olhada aqui nos participantes, você não estava online. é que eu sempre chego atrasada. Não, relaxa. Normal. Antes tarde do que nunca. Pois é. Mas acho que, Agora, voltando lá à pergunta, professor, eu isso, acho que não tem interesse nenhum, principalmente porque quem gera grande fortuna, né, quem tem o poder da grande fortuna nesse país, são os governantes. Né? A gente mesmo está sempre por baixo. E tu acha que eles exatamente, vão querer organizar, eles vão querer regularizar isso para quê? Para incidir exatamente, imposto para eles pagarem? Quem paga isso. imposto nesse país é o pobre, é o trabalhador. É justamente nesse ponto que eu queria chegar. Lembra que eu falei que a arrecadação, eu até queria mostrar os números da arrecadação sobre o consumo? É justamente por isso. Porque quem mais sofre com a arrecadação sobre o consumo é a classe média baixa, Sim, a camada que mais arrecada é, é o pobre, é o trabalhador, aquele que ganha o até trabalhador sofre duas vezes. isso, Ele sofre tributação na CLT e ele sofre tributação quando vai consumir alguma coisa, enfim. É sempre o pobre que se exatamente. ferra, né? Agora vamos aplicar em números, por exemplo, o ICMS, né, o Imposto sobre o Consumo ali, quando é cobrado uma alíquota de 10% sobre vamos dizer aí, o quilo de feijão, exemplo. Vamos supor que a alíquota do feijão é de 10%. Todo mundo come feijão, o pobre, o rico, enfim. Os 10% sobre o preço do feijão ali, os R$ 10, vai dar R$ 1, ele tem efeito maior em quem ganha menos do que para quem ganha mais. Esse R$ 1 ali para quem ganha bem, vamos dizer assim, o efeito é bem ínfimo, bem quase que zero. Agora, para a população que ganha salário mínimo, que está ali naquela faixa ali da isenção, essa arrecadação, esse tributo, ele é mais oneroso, ele é mais pesado. Isso eu estou dando um exemplo bem básico, assim, no quilo do feijão. Mas você imagina, a população ela precisa se vestir, ela precisa
comer, ela precisa se transportar, ela precisa consumir. Então, quando você tributa o consumo, você penaliza quem recebe menos. Quando você tributa quem sobre a renda, você tributa quem recebe mais. Então, é por isso que a gente, quando estuda, a gente começa a compreender a nossa arrecadação no nosso país. E aí a gente vê alguns absurdos, como, por exemplo, esse imposto sobre grandes fortunas, que não são cobrados, não é regulamentado. Outro exemplo é o IPVA, que não é cobrado sobre aeronaves e sobre embarcações, né? Sobre alguns artigos aí de luxo. Por que será? Professor, não tem nada mais bizarro do que a tabela do imposto de renda da pessoa física. Ela não é atualizada há 3 anos. Há 3 anos não é atualizada a tabela de imposto de renda da pessoa física. Então, as pessoas que ganham um pouquinho mais, as pessoas que são aposentadas e que têm um reajuste ínfimo durante o ano, quer dizer, elas já estão alcançando, a maioria já está alcançando a tabela do imposto de renda e são tributadas. Quer dizer, quer covardia maior do que isso? Impossível. Esse país é ridículo. Justamente. Acontece que a inflação ela não para, né? Então, quem não pagava imposto de renda há 2 anos atrás, hoje Sim, ele acaba pagando. paga, tá pagando. Professor, principalmente, né? Porque professor ganha um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, um pouquinho cá. Quando junta a receita dele toda, de todos os lugares que ele ganha, quer dizer, o imposto de renda é o quê? É o ajuste anual. Quando vai fazer o ajuste anual, o professor é o professor e enfermeiro, né? O pessoal da saúde são os dois que são mais tributados, são os dois que mais sofrem. As duas classes que mais sofrem são essas duas, professor e pessoal da saúde, porque tem horários variados, então eles podem trabalhar em diversos locais, em diversos lugares, e aí ganha um pouquinho de cada lugar. Ah, não sofri retenção porque não cheguei, mas quando faz o ajuste anual que junta tudo, o cara toma fumo, e a tabela não é registrada há 3 anos. Fiquei até emocionado agora. Poxa, Pois alguém é, que compreende a classe dos professores. eu Mas trabalho a com isso. verdade é essa, que muita gente até São os mais penalizados, são o pessoal da educação e o pessoal da saúde. São os mais penalizados com o imposto de renda da pessoa física. E é o pessoal que mais assim, e é a atividade mais necessária no país. só para reforçar o que você disse, para a galera que não está habituada, vamos supor que quem ganha, hoje está em 1.900, né? Vamos supor que R$ 2.000 você não paga imposto de renda. Só que professor e enfermeiro, pessoal da saúde, eles trabalham aqui, trabalham ali e tal. Sim. Vamos supor que em cada lugar ele receba R$ 2.000. Então ele não pagou imposto de renda Ele aqui, fica o ano inteiro sem pagar não, nada. não pagou imposto de renda ali, não pagou em lugar nenhum. Quando ele vai fazer a declaração de ajuste anual, que junta as bases, a base de cálculo dele é elevada, então ele tem que pagar do ano passado todo. Então, Todo. e isso é complicado também você explicar para quem é aposentado, pessoal Outra que tem covardia. dificuldade. Assim, O pessoal que é porque o aposentado. aposentado ele é isento, né? Não, não, o pessoal que é aposentado, ele tem uma faixa de isenção quando Isso. ele atinge 65 anos. Aí ele só pode deduzir 25 mil e alguma coisa, né? Porém, se ele tiver duas aposentadorias, aí Aí as ele é duas base de cálculo. aposentadorias vêm esse benefício, só que ele só pode se apropriar de um. Aí você tem que pegar esse outro benefício que ele tem e lançar como tributável, quer dizer, é outra covardia. É absurdo, é absurdo. E isso você explicar para essas pessoas. Imagina, já é complicado você que a gente que estuda, né, a gente que está ali no dia a dia. Agora você imagina para quem não sabe nem o que é imposto, o que é um tributo, enfim, explicar a base de cálculo para uma pessoa dessa é complicado. Isso ocorre muito, né? Todo ano quando a gente vai fazer imposto de renda das pessoas,
A gente tem que explicar todo ano. Ah, por que eu tenho que pagar? Por que eu tenho que pagar? Pois é. Porque Porque o governo é nós o filho estamos da... no Brasil. Porque o governo é o Nós estamos no ladrão. Brasil. Esse país é absurdo. Olha o Jafá aí. Jafá falou que se eles regulamentarem, eles param de receber propina. É isso, É Jafá? ruim. Aí é que eles vão receber mais ainda. Olha, eu vou te falar. Regulamenta daqui, a receita cobra dali. Mas a verdade é que quem tem mais, né? Eu tô falando de mais assim, a galera que eles sempre arrumam um jeito de não pagar. Essa é a grande verdade. A gente viu aí alguns escândalos, né, a respeito dos doleiros, porque a galera que ganha milhões, eles enviam, né, os recursos lá para fora através dos doleiros. E aí eles resolveram falar aí para você ter ideia de como que é, né? Então, assim, quem paga é quem está aqui, quem ganha pouco, enfim. Mas isso é assunto infinito, tá bom? Então, vamos que vamos. Deixa eu retornar aqui. A gente ainda tem exercício para fazer. Mas quando a gente começa a estudar né, os tributos, a gente causa uma certa revolta, mas com razão. E a contribuição de melhoria, né, que é cobrada pela União, quando ocorre uma obra pública que, em consequência disso, ocorre a valorização do imóvel. Então, o Estado, a União, ele pode cobrar com base no acréscimo ali do valor e da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Confesso que eu nunca vi uma guia a cobrança desse tributo, tá? Não é muito comum e ele é cobrado pela União, tá? As contribuições especiais, nós temos as contribuições sociais, as contribuições de intervenção no domínio econômico, as contribuições de interesse de categoria profissionais, que a gente se depara com o nosso CRC. Eu vi aqui que não está compartilhando a tela, né? Então, deixa eu voltar aqui. Eu tinha tirado. Então, deixa eu retornar. Prontinho. As contribuições especiais, as contribuições sociais, ali nós temos o PIS, a COFINS, a CID, né? CID Combustíveis, e as contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas. O CRC, a OAB, o CREMERGE, CREA, e por aí vai. Então, são contribuições de interesse de categorias profissionais. O CRC está em torno de R$ 500, 500 e pouco, para profissionais, né, os bacharéis. Um adendo, professor, que quem tem escritório regulamentado paga o da pessoa física e o da pessoa jurídica. Ô, Glória, É. esse é o nosso conselho. Aham. Na última semana tivemos a prova, né? O pessoal Teve. reclamou bastante, né? O pessoal reclamou bastante. Então, vamos lá. Para que haja o surgimento da obrigação tributária, é necessário alguns elementos fundamentais, que nós chamamos de elementos fundamentais dos tributos. São eles: o contribuinte, o pobre sofredor, né? Tem que ter alguém para sofrer, o fato gerador, a base de cálculo e a alíquota.
Deixa eu desligar aqui e deixar só o computador. Então, o contribuinte, muitos se identificam com essa figura toda vez que eu apresento, pobre trabalhador carregando ali o seu custo de vida, é aquela história lá do consumo, tá? É bem isso aqui. Para você sobreviver, né? O peso, o custo, a carga tributária é tão pesada sobre a classe média e é difícil. Contribuinte, quando eu apresento isso aqui, tem sempre um comentário, né? Que a mulher tá ali atrás chorando e o pobre coitado carregando a cruz com a mão e a outra empurrando o carrinho de supermercado. Mas isso aqui não tem nada a ver com a vida real não, tá, gente? Hoje em dia tá a mulher carregando a cruz com o marido, que tá o filho embaixo. Contribuinte é o sujeito passivo da obrigação tributária que possui relação direta com o fato gerador. Então, nós temos duas espécies de contribuinte, o contribuinte de fato e o contribuinte responsável. Eu até adiantei no outro slide. Por exemplo, o prestador de serviço é o contribuinte do ISS, o proprietário do automóvel, o IPVA. Aquele que obteve renda é contribuinte do imposto de renda. A empresa que faturou é contribuinte da contribuição social sobre o lucro líquido. Aquele que transferiu, deu saída numa mercadoria, é o contribuinte do ICMS, por aí vai. Existem dois tipos, que são o contribuinte de fato e o contribuinte responsável, o qual a lei determina para responder pela obrigação tributária, e o outro é o que suporta o ônus tributário. Recapitulando, o contribuinte de fato é aquele que paga, o contribuinte responsável é aquele que a lei determina para responder pela obrigação tributária. Eu dei o exemplo da empresa que recolhe o imposto de renda do trabalhador. O trabalhador é o contribuinte de fato, que é o que está pagando, né, que vai sofrer ali, suportar o ônus tributário, e o contribuinte responsável, que é a empresa, que é responsável pela intermediação, né, vai responder. Ou seja, se ela deixar de recolher, quem paga, quem responde é a empresa. Em alguns casos, o contribuinte de fato é também o responsável, enquanto em outros o contribuinte de fato é um e o contribuinte responsável é outro. Então temos duas situações, né? Pode ser que o contribuinte de fato possa ser o responsável, a contribuição social sobre o lucro líquido, por exemplo, e o imposto de renda que temos dois ali, o de fato e o responsável. Então aqui nós temos alguns exemplos desses contribuintes, de fato e responsável. O INSS do empregado é descontado em folha de pagamento, o contribuinte de fato é o empregado. E o contribuinte responsável é a empresa. O IPI, cobrado do comprador na nota fiscal, o contribuinte de fato é quem está comprando a mercadoria. E quem é que responde? Quem é o responsável? É o vendedor. Ele que precisa destacar na nota fiscal o valor do IPI, colocar a alíquota, base de cálculo e repassar para o contribuinte de fato, que no caso é o comprador. O IOF. É muito comum nas operações financeiras, a gente olhar lá no extrato bancário, o pagamento do IOF. Quem é o contribuinte de fato? Quem está movimentando, né? Quem é que é a pessoa, pode ser física ou jurídica, que está fazendo operações financeiras. A instituição financeira, o banco, ele somente tem a responsabilidade de repassar esse imposto. Então, o contribuinte de fato é a pessoa física ou jurídica e o contribuinte responsável é a instituição financeira. Beleza? Beleza. Outro elemento fundamental aqui é o fato gerador.
que é o que faz nascer a obrigação tributária. Então, essa obrigação ela pode ser principal ou acessória. De cara, nós vemos que a obrigação principal é o pagamento do tributo, que faz nascer o pagamento do tributo, e a obrigação acessória é aquela situação que põe em prática a abstenção do ato que não configura obrigação principal. Então, a obrigação principal é a situação definida em lei necessária e suficiente à sua ocorrência, ou seja, o pagamento do tributo, e a obrigação acessória é qualquer situação que não configure ali a obrigação principal. Exemplo, ocorreu a circulação de uma mercadoria, nós temos o fato gerador do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e afins, né? A obrigação principal vai ser o pagamento desse imposto, e a obrigação acessória é a emissão da nota fiscal, que vai embasar, que vai substanciar ali a operação, que vai documentar a obrigação principal. Então, nós temos o fato gerador, que sem ele não haverá o surgimento do imposto. Tá? O fato gerador é o que faz nascer a obrigação tributária. Nós vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, aqui nós temos a prestação de serviço de consultoria tributária. Uma empresa prestou serviço de consultoria tributária para outra. Então, nasceu ali o fato gerador do ISS, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. Uma empresa ou uma pessoa física importou uma mercadoria do exterior. Surgiu o fato gerador do imposto de importação. A transferência onerosa de um imóvel. Tem ali a venda de uma casa, de um apartamento. Surgiu o fato gerador do ITBI. Já falei sobre o imposto de renda, cujo fato gerador é a obtenção de renda, fruto do salário ali, do trabalho, né, do esforço. A contratação de um financiamento, fato gerador do IOF, é a aquisição de um automóvel. Então, já fez surgir ali o fato gerador, nasceu, né, o fato gerador do IPVA. Então, aqui são alguns exemplos de fato gerador. A base de cálculo, que é o valor, né, onde será cobrado o tributo, normalmente é o valor da operação, é o valor sobre o qual será aplicada a alíquota para a apuração do tributo. Então, essa base de cálculo ela é estabelecida através de lei complementar, conforme eu havia falado. O tributo ele surgiu lá na Constituição Federal de 88 e a lei complementar ela vem regulamentar e vai dizer qual será a base de cálculo, qual será a alíquota, qual será o local da arrecadação, como que será essa arrecadação, quem será o contribuinte de fato, o contribuinte responsável, e por aí vai. E ela pode ser a base de cálculo pode ser também uma unidade de medida, como acontece, por exemplo, a base de cálculo da COFINS no setor de bebidas, que é o litro vendido. E na CID Combustível, por exemplo, a base de cálculo é obtida na venda de cada 1.000 litros de gasolina. A alíquota, que nós conhecemos normalmente em percentual, que é um valor ali, um percentual aplicado sobre a base de cálculo. As alíquotas podem ser cobradas de duas formas, em percentual e por valor fixo, que é feito na CID, que é cobrada na venda de gasolina, que é o metro cúbico, independentemente do valor da venda. Geralmente,
exceto esse caso aqui do combustível, mas o percentual mesmo. Temos, por exemplo, a alíquota do ISS, que a alíquota mínima é de 2%, e a alíquota máxima é de 5%. Isso tudo é estabelecido ali na lei complementar. Então, nós temos os elementos fundamentais: contribuinte, fato gerador, base de cálculo e alíquota. Agora nós vamos falar das modalidades de lançamentos e depois nós vamos falar das hipóteses de exclusão, isenção, exclusão e suspensão do crédito tributário. As modalidades de lançamento, ela pode ser por ofício ou direto, por declaração ou por homologação. Então nós temos o ato administrativo de lançamento, ele pode ser dessas três formas. Então a entidade, a União, o Estado ou os municípios, eles poderão cobrar esses tributos dessas três formas. Como que é a modalidade de lançamento, direto ou por ofício? Ocorre quando a administração pública inicia procedimento no qual apura a ocorrência do fato gerador, calcula o montante do tributo e notifica o sujeito passivo. Por declaração, ocorre quando o contribuinte ou responsável presta informações para a autoridade administrativa, aplica a legislação tributária, calculando o valor do tributo devido e notificando o contribuinte. Acontece na declaração de imposto de renda, por exemplo. Então, direto por ofício, a própria entidade, a própria União, o sujeito ativo, né, ele verifica ali a incidência, ele calcula o valor do tributo, ele notifica o contribuinte por essa modalidade de lançamento. Por declaração, o próprio contribuinte ele preenche ali, ele se entrega, né, vamos dizer assim, ele se declara. Essa é a grande definição. Então, ele preenche e através dessa confissão de dívida é que é cobrado o valor através de uma notificação ao contribuinte. E por homologação é quando o contribuinte realiza os procedimentos da declaração, ou seja, ele preenche uma declaração e a administração pública confirma esse lançamento efetuado. Então, ela pode ser expressa, por exemplo, quando a Secretaria de Receita Federal efetua a restituição do imposto de renda para a pessoa física, ou tácita, que ocorre quando há prescrição. Extinguir o prazo ali, normalmente o prazo decadencial de 5 anos, então a Secretaria de Fazenda ela não se manifestou, então esse lançamento foi homologado. E aí nós temos as seguintes hipóteses. Segundo o artigo 142 do Código Tributário Nacional, o fisco ele pode, através dessas situações, suspender, extinguir ou excluir o crédito tributário. Quando que esse crédito tributário ele será suspenso? Muito comum é as empresas do Simples Nacional efetuarem esse item 6, que é o parcelamento. Muito comum as empresas que estão endividadas, elas deixam de recolher ali, pagar o carnê do Simples, o documento de arrecadação do Simples, que é o DAS, e vai deixando. Quando ela precisa de uma certidão, o que ela faz? Ela parcela. É ou não é, Rose? Rose que está habituada aí no escritório, né? É ou não é verdade? O pessoal joga parcelamento que aí ela consegue suspender a cobrança desse crédito tributário. E aí ela consegue a certidão negativa de débito, né? Então, as hipóteses... Ela passa a ter uma certidão negativa com efeito positivo. É isso aí. Então, fica todo ano esperando o refis, esperando abrir aí para poder parcelar. Então, essas são as situações que suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
a moratória, que é a medida de política fiscal concedida por meio de lei, que prorroga o prazo para o recolhimento do tributo. O depósito, ou seja, pagou, suspendeu do seu montante integral. As reclamações, os recursos nos termos da lei reguladoras do processo tributário administrativo. O que significa isso? Entrou com processo administrativo. Explicando aqui, nós temos dois tipos de processos. Nós temos os processos tributários administrativos e os processos tributários jurídicos, judiciais. Que é o seguinte: enquanto tiver na esfera administrativa, você está lidando com um órgão que possui o crédito tributário. Você entra ali com recurso administrativo, pleiteando ali o seu, às vezes, a cobrança indevida. Enfim, é o recurso junto ao órgão que está lhe cobrando o valor, a obrigação tributária. Então, enquanto você já pleiteou, já entrou com recurso, tem lá, protocolou o seu pedido, automaticamente esse crédito ele é suspenso. Recapitulando, ele é suspenso, ele pode vir a ser cobrado posteriormente, tá? Então, esse pleito, ele foi feito na esfera administrativa, então é uma hipótese de suspensão do crédito tributário, ok? A gente pode até ver mais à frente que quando ele entra na esfera jurídica, ele aciona a justiça, né? Ele foge da esfera administrativa, então essa cobrança ela é feita judicialmente. O item 4 fala da concessão de medida liminar e mandado de segurança. Aqui os advogados entram lá com pedido, né? A concessão de medida liminar ou tutela antecipada, com ação judicial, o parcelamento que eu já disse. O fato de você ter cumprido uma dessas hipóteses de exigibilidade aqui do crédito não te exime da obrigação acessória, tá? O disposto nesse artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja suspenso, ou delas consequente. Ok? Então, não é porque você deixou de pagar que você vai declarar. Muito comum as pessoas que abrem uma empresa, elas não emitiram nota, não exerceram ali, fizeram nascer o fato gerador de um tributo, mas que se faz necessário o preenchimento das obrigações acessórias, né? Tem gente que abre ali, cumpre todos os trâmites legais, né? Abre o CNPJ, inscrição estadual, tal, e não fatura. Não fatura. Isso não está dentro da suspensão tributária, mas é um exemplo de uma situação que você não pode deixar de cumprir a obrigação acessória por não haver a obrigação principal. E aí ocorre que a pessoa, por não ter faturado, não ter, enfim, prestado serviço, ela deixa de cumprir uma obrigação acessória. Por exemplo, no estado do Rio, o SPED, a GIA, uma declaração, uma obrigação acessória, só porque não está pagando o ICMS. Aí, quando deixa de cumprir essa obrigação acessória, ela acaba criando um passivo ali, ela acaba deixando de cumprir uma obrigação legal, né? Então, ela cria problemas. Aí você me pergunta, poxa, mesmo sem faturar, eu preciso enviar o SPED, a obrigação acessória? É o que a legislação ela está dizendo. E se não enviar, gera multa, né, professor? Aí sim você vai ter um ônus que é... Olha, Rose, aconteceu com um conhecido aqui.
ele me procurou, tal, abriu uma empresa para mim, não sei o que. Eu falei, é tanto, é X. Aí ele, pô, tá caro. Eu falei, tá bom. Aí, não, uma conhecida minha vai fazer para mim. Eu falei, beleza. Adoro isso. Ele Depois falou, não, volta porque... pra gente consertar as cagadas todas. Não, aí, não, eu vou pedir uma conhecida aqui que ela vai fazer para mim. Eu falei, tá bom. Aí ele deu para ela os documentos, ela foi, abriu, fez o CNPJ, inscrição estadual, e eu tô perguntando para ele, né, que às vezes eu vi, tá, oi, e aí, como é que tá lá? Ele, não, beleza, já saiu o documento. Falei, mas ela tá entregando, mesmo que você não tá faturando, ela tá entregando, na época tinha GIA, SPED, como é que tá? Você tá entregando? Não, tá tudo ok, tá tudo ok. Tá, então tá bom. Passou um ano, passou 2 anos, daqui a pouco vem ele. Pô, cara, tu não lembra daquela que tu ficava me perguntando se estava entregando isso, entregando aquilo? Pois é, a Secretaria da Fazenda enviou uma intimação cobrando uns 2 anos aí de GIA e SPED que não estava entregando. Eu falei, agora já era. Pois Não é, tem, esse é um problema seríssimo. não tem o que fazer, tem que pagar. Aí Isso acontece até no MEI, porque o pessoal acha que o MEI é só abrir o MEI e deixar para lá. isso aí. Todas as pessoas jurídicas, elas têm as obrigações acessórias, independente de estar movimentando ou não, independente de estar paradinha, independente de ter receita, as obrigações acessórias, elas existem e têm que ser feitas dentro dos prazos, não tem como. Justamente. Vai explicar isso pro povo. O povo não quer. Pois é. E aí fala que o contador tá cobrando caro, né? Uhum, ainda tem isso ainda. Ai, ai. Vou fazer com fulano, que fulano cobra metade. Então vai lá no fulano. Não, e isso não é uma prática, por exemplo, existem determinadas obrigações acessórias, porque você falou aí logo no início da conversa sobre que a gente trabalha para a Receita Federal. Nós somos empregados gratuitos da Receita Federal, a verdade é essa. Porque se o contribuinte não tem o contador, ele está frito. E o que que acontece? Eu no meu escritório, eu cobro algumas obrigações acessórias a parte do honorário, né? Além do honorário, porque o cara quer que você coloque o honorário lá embaixo, mas esquece que você tem que fazer um monte de coisas. E muitas das vezes eles reclamam, acha que não tem que pagar, acha que tem que estar dentro incluído já dentro do honorário e coisa e tal. Eu cobro tudo à parte. Se ele quiser fazer, bem, se não quiser, É por ele aí. faz. É por aí. Aí eu entro naquela questão, né, da ética, né, do profissional, né? Pois é. Valorizar o próprio trabalho, né? Que se o profissional não se valorizar, o cliente que não vai ser. Justo, entendeu? E o cliente ele tem que ter a noção, porque o que que acontece com a contabilidade, principalmente escritório? O cliente ele não tem noção dos bastidores da contabilidade. Porque ele vira para você e fala assim: mas o meu movimento é pequenininho, eu faturo pouco. Então ele acha que você tem que cobrar de acordo com o faturamento dele. Só que uma empresa que fatura 100 mil, uma empresa que fatura 10 mil, a obrigação acessória é a mesma. Não tem Justamente. distinção nenhuma. Uma empresa de lucro real que movimenta R$ 1 milhão, né? Estou colocando bem por baixo, R$ 1 milhão, e uma empresa Sim, no sim. lucro real que movimenta R$ 100 mil, a obrigação da acessória dela é a mesma, não tem distinção nenhuma. Exatamente. Só que o cliente não tem noção dos bastidores da contabilidade. Mas isso não é culpa do cliente, não. Isso é culpa do contador, porque a maioria dos contadores, eles querem barganhar de uma tal forma, né, colocar coisa assim, desvalorizar. Na verdade é essa, o teu trabalho. E aí quando ele vê realmente o trabalho que tem para ser feito, porque até você chegar a um SPED, até você chegar a um SF, até você chegar a uma GIA, até você chegar a uma CEFI, uma GFIP, que é uma coisa que você faz mensal, você tem todo um trabalho antes disso. Não é você chegar lá e apertar o botãozinho e enviar. Não, você tem todo um trabalho antes disso. Só que a maioria não valoriza isso, entendeu? É isso que acaba com a classe contábil, é isso que desvaloriza o contador.
Eu amo a contabilidade, mas eu sou muito desestimulada em relação a isso. E, infelizmente, nós temos um conselho que não briga por isso. Por exemplo, a OAB. A OAB tem tabela de preço. Você vai em qualquer advogado te cobra 30%. Existe tabela. O CRC não tem. E é bagunçado. Aí você tem um escritório todo montado, com toda a estrutura, onde você tem empregado, onde você paga todo o teu custo para você manter um escritório decente, para que você atenda seu cliente dentro das normas e nas condições específicas, certas, e tem o cara que faz em casa, quando ele chega do outro trabalho dele, entendeu? E ele faz ali de qualquer jeito. Quantas É, empresas entram no meu escritório que nunca viram um diário na vida? E a gente tem que fazer um balanço de abertura, às vezes, para uma empresa que já tem mais de 20 anos no mercado, mas você não tem como recuperar a contabilidade desse tempo. O cara chega lá, nunca teve um livro diário na vida, ele não sabe nem o que é isso. é E você aí complicado. tem que abrir um balanço de abertura de, no mínimo, 5 anos para trás, para você dar uma sequência, para você criar uma contabilidade, você criar a vida da empresa, que é uma empresa que não tem vida, não tem histórico. E é E, isso que os contadores não se unem. É aí que o conselho não exige. E essa é a minha insatisfação dentro da contabilidade. É essa. Exclusivamente essa. e fora os Desculpa. documentos, né? Que você precisa embasar seus lançamentos e não tem, né? Não tem, ainda tem isso, que o cliente acha que não precisa mandar. Desculpa o desabafo. Nada, que isso. Você está compartilhando as suas São muito, experiências isso, para. são muitos anos de E, praia. Eu e- tenho escritório há quase 30 anos, então eu vivo isso desde então. Entendeu? Sou da época de escriturar livro com caneta, tinteiro, apagar com água sanitária, enfim. Eu sou bem antiga. Fazer o quê? mas é E isso isso que, é que nos. milenar. E o CRC, o CFC não se manifesta em relação a isso. Nós temos o pior dos sindicatos, dos conselhos que possam existir. É o que menos briga pela gente, é o que menos faz alguma coisa pela contabilidade. E a contabilidade é um trabalho essencial para a sociedade. Com certeza, com certeza. Temos visto isso nessa situação que o país se encontra, né? O mundo se encontra, a importância da contabilidade, né? Sim, Na, na, na sobrevivência das empresas, né? É complicado. é muito bizarro, entendeu? É muito bizarro a nossa classe a nossa classe de trabalho, é muito bizarro, é muito desvalorizada. E assim, por exemplo, você vê a postura. A maioria dos contadores não tem postura de contador. Eles fazem barganha, como se estivesse vendendo banana na feira. Nada contra para quem vende banana na feira, tá? Só que quando você vende banana na feira, você tem duas dúvidas. Ou você vende aquilo, ou você vende a dúzia. A contabilidade é bem diferenciada disso. Mas a visão geral é assim que todo mundo classifica, Pode ter, infelizmente. pode ter. Mas muito obrigado pelo seu compartilhamento aí de experiência, que é isso que nos forma, né? Não é só a teoria, né? Se a gente ficar só na teoria, é bom ouvir essas experiências. Mas é fato isso. Não estou desmotivando ninguém, não. Torço que todo mundo se forme, que comece a trabalhar dentro Não, da área, que dê o que acontece? continuidade, que Todo abra mundo seu passa escritório. Eu isso ajudo a aí. quem precisar ajudar. Eu dou. Tem alunos aí que querem começar a fazer imposto de renda, eu me tirem dúvida comigo, eu ensino. Sabe, pessoas que já estão no oitavo período, aí estão querendo legalizar a empresa, tiram dúvidas comigo. Pô, dou maior força para todo mundo, que tem campo para Pois, todo mundo. exatamente, isso é que é legal, isso é que Só que eu acho que as é bom. pessoas têm que amadurecer em relação a isso, entendeu? Porque é uma coisa que desvaloriza a nossa classe, Sim, sim. infelizmente. E Na são. aula do semestre, acho que foi a primeira vez que eu dei aula para essa turma.
eu dei aula de ética, e aí eu falava a respeito disso. A gente tem que parar de ficar na teoria, né, da ética contábil e saber valorizar a nossa classe, entendeu? Porque é uma classe muito importante para a sociedade que não tem o seu valor, e muito em virtude dos profissionais, né? Você viu na pandemia vários trabalhos, vários trabalhos tiveram que ficar parados. A contabilidade podia parar? Pôde Não, parar? pelo contrário. Pelo contrário, nós tivemos uma gama de trabalho absurdo, legislação em cima de legislação, MP em cima de MP, dúvidas, os clientes apavorados, enfim. A gente teve que, além de contador, ser psicólogo. É isso aí. É isso aí. É bom que a gente aprende com a experiência, né? Sim, sim, com certeza. Valeu, Rose. Muito obrigado, hein? Nada, professor, não vou falar mais não, vou até desligar o microfone. Ah, que isso. Ó, já estamos finalizando aqui. Nós temos, já falei sobre a suspensão. A extinção do crédito se dará pelo pagamento, compensação, transação. Compensação é feito muito nos tributos federais na PERDComp, né? Ali nós temos o pedido de ressarcimento e compensação. Transação onde ocorre um desconto ali para o pagamento de multa. Prescrição e decadência. Conversão de depósito em renda, homologação do lançamento. Decisão judicial transitada e julgado, decisão administrativa e reformável. Temos a exclusão do crédito, tá? Onde nós temos a isenção que exclui o crédito tributário e a anistia que exclui o crédito tributário relativo à penalidade compulsória. Um exclui o principal e o outro exclui a penalidade. Beleza? Aqui nós temos as referências, e aí eu vou disponibilizar o exercício. Tamires, eu vou. Geralmente as aulas ficam gravadas no stream, né? Tem próprio Microsoft, ela tem tipo um YouTube dela que as aulas ficam salvas lá, que é o stream. Vou digitar aqui. É isso aí. As aulas ficam salvas nessa plataforma aí, beleza? E aí, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar uma lista de exercícios e aí a gente responde e corrige. E aí vocês podem ir para casa. Cuidado com a palmeirinha, que pode estar em guerra. Só um minuto. Alguém quer falar alguma coisa? Achar o exercício aqui. Mas já? Vale ponto de participação. Você faz. Você faz e ganha os parabéns. É isso aí. 2 pontos. Mas já, é na primeira aula. Pô, Léo, você não era assim. Soltou pipa hoje, Léo? Professor, acabou a aula? Não, agora eu vou disponibilizar o exercício. Mas para fazer agora? É uma boa, né? Vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar para vocês. Quê? Quem falou aí? Não, tá muito frio. Léo, tá muito frio, ele não precisa soltar pipa, não. Então, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper a gravação aqui, vou disponibilizar o exercício e aí a gente
volta corrigindo, beleza? Corrige semana que vem? Corrige semana que vem o exercício?